Oi, gente, nós estamos aqui para mais uma aulinha de religião. Na aula de hoje, nós vamos estudar o tema 2 do capítulo 5, certo? Nós temos no tema 2 do capítulo 5, religião, cultura na Idade Média, e nós vamos começar estudando sobre as ordens religiosas, certo? Bastante atenção, peguem o livro de vocês para acompanhar esse estudo e vamos lá, tá bom? Muita atenção. Durante a Idade Média, nem todos os católicos de todas as partes do mundo eles aceitavam os desmandes cometidos pela Igreja. Por isso, no século XII, no século XIII, houve quem engajou em movimentos de renovação da Igreja e de controle do clero. Foram assim que se criaram as ordens religiosas que elas vieram a somar junto com os já tradicionais monastérios, fundados no século VII. E essas novas ordens, elas eram formadas por sacerdotes e não sacerdotes, por mulheres, por crianças, casados ou não. Liderados muitas vezes, geralmente, por uma seta, certo? Essas ordens ou congregações religiosas elas reconheciam-se em pequenas comunidades, à luz do Evangelho de Jesus e das regras e ensinamentos seguidos por seus fundadores. E a mais antiga dessas tradições e dessa congregação é a dos beneditinos, que foi formada por São Bento é, na Itália, certo? Nos anos de 500 e ao longo dos séculos passou por várias reformas e deu origem a outras ordens. Nós temos os monges que se destacam, que se distinguem ali pela extrema pobreza, nós temos a pobreza pessoal e pelo trabalho de assistência com o próximo, nós temos os cartuchos que vivem permanentemente de oração, recolhidos nos mosteiros, em silêncio absoluto, certo? E pobreza também, os beneditinos, que eles chegaram no Brasil por volta aí de 1581, eles chegaram em Salvador, que era a capital do Brasil naquela época, antes de ser São Paulo. Antes que viesse a ser São Paulo. E essas congregações religiosas, elas nascidas aí por volta do século XII, nós temos também os dominicanos. Os dominicanos, eles se impõem ali a pregar o evangelho, e também dos franciscanos, liderados por São Francisco de Assis. E, e os dominicanos e os franciscanos diferenciam-se das outras ordens pela questão da reclusão, as orações nos mosteiros. Eles atuavam diretamente junto com as comunidades, pregando o evangelho e trabalhando como missionários, comprometidos sempre ali com a melhor educação, com os frades, na verdade, eles viviam nas cidades, onde cursavam a filosofia, a teologia, nas universidades, e também em preparação para a vida de missionários pelo mundo. A ordem dos franciscanos, ela não era formada apenas por sacerdotes. São Francisco e os primeiros frades, eles eram leigos. Somente depois de consolidada a ordem, certo, por exigência da hierarquia da igreja, foi que os frades eles frequentaram os seminários e se consagraram, certo? Se consagraram sacerdotes. E os membros da maioria dessas ordens, seguidas do século XI, no século XII, no século XIII, eles cumpriam votos de pobreza, individual e coletiva também. E para sobreviver, eles contavam apenas com as esmolas e as ajudas dos fiéis, certo? E em relação ao nosso próximo tema, que é a escola e a universidade, nesse momento, gente, nós temos ali que, além de preservar em suas bibliotecas e registros de filosofia e da literatura greco-romana, nos monastérios também, eles dedicavam-se também ao magistério dos que engajavam na vida religiosa. E essas eram as chamadas escolas monaicas. E a partir do século XII, a igreja iniciou aí a construção das catedrais, muitas delas em estilo góticas, e isso era para marcar o centro do espaço urbano, bem como também concentrar o saber e o poder sobre os monastérios. Era aí um embrião
das chamadas era um embrião das chamadas escolas catedrácias, certo? Que são as futuras universidades. E essas novas ordens religiosas, elas criaram escolas nas cidades e em cidades importantes e que admitiam alunos de diversas origens e procedências. Embora, certo, predominasse ainda a frequência de pessoas das classes favorecidas e ligadas à igreja. Em 1215, a Universidade de Paris, ela só admitia nos níveis fundamentais quem já estivesse pelo menos 6 anos de estudo e idade superior a 21 anos. Certo? Então, o principal método aí de ensino dessas escolas era a literatura dos textos filosóficos, inclusive de Aristóteles, a Bíblia, e textos de outros autores, outros pensadores importantes, certo? De mestres. E os debates estendiam-se sobre as discussões desses textos, eram ocorridos por semana, e no final dos quais os mestres faziam uma síntese dos debates e delimitavam ali a solução correta de um tema ou de uma questão. E essa metodologia de trabalho, ela essa metodologia intelectual ela ficou conhecida como escolástica e se caracterizou pelo debate de sistemas teológicos. Conhecidos também, certo, o conhecimento de Deus e de uma vida cristã, certo? Os filósofos eles eram conhecidos do mundo e dos homens também como sumas, e do quais se destacam São Tomás de Aquino com a Suma Teológica, certo? Só para resumo da história, a escolástica ela é um sistema e um método de pesquisa e estudo desenvolvido nas universidades cristãs dos séculos XI ao século XV, certo? Então, o nosso conteúdo de hoje são só esses 3 tópicos e agora nós temos uma atividade. Atenção para a atividade, certo? Responder no livro, responder de preferência de caneta e com uma letra legível para que eu possa identificar melhor as respostas de vocês, certo? E eu vou explicar aqui cada uma dessas questões componentes dessa nossa atividade, tá bom? Então vocês peguem o livro, abram o livro e essa nossa atividade é referente a esse assunto que a gente acabou de estudar. Na primeira questão, detalhe, não vou colocar as fotos aqui porque o meu livro ele possui respostas. Então, nós vamos discutir as questões, certo? Na primeira questão, nós temos o que você aprendeu sobre as seguintes ordens. Nós temos os mendicantes. Ah, professora, mas na aula não se tem mendicantes e nem no livro didático. Gente, os mendicantes eram aqueles que viviam da extrema pobreza e da ajuda dos fiéis, como, por exemplo, os franciscanos, certo? No B, o pensamento escolástico. O pensamento escolástico, gente, é um sistema filosófico e um estudo desenvolvido nas universidades cristãs, certo? Tem até agora, nessa última parte que eu acabei de falar para vocês, sobre a escolástica, certo? E sobre as escolas catedralícias. O que é que vocês aprenderam sobre elas, gente? Essas escolas catedralícias, elas eram formadas por sacerdotes, eram escolas criadas junto às catedrais, por isso o nome catedralícias, certo? Na segunda questão, o que distingue as ordens dominicanas e as franciscanas das demais ordens? Detalhe, esse conteúdo nós estudamos, eu falei para vocês no início do vídeo, e vocês também encontram ele na página 117 do livro de vocês. Inclusive, esses nomes estão em negrito, em destaque no texto, já para ressaltar a importância, certo? Na terceira questão, vocês vão marcar V ou F para cada frase. Eu vou ler aqui uma frase, que é a primeira, e vou classificá-la e vocês vão fazer a mesma coisa com as outras, tá bom? A ordem dos franciscanos era formada apenas por sacerdotes erradas. Lembrem-se que São Francisco ele não era um sacerdote quando ele entrou nessa ordem, certo? Na quarta questão, corrijam as afirmações falsas que classificou. Então, se eu classifiquei aqui que a primeira frase ela é falsa, eu vou colocar aqui. A ordem dos franciscanos eram formadas por pessoas que não eram sacerdotes, eram por vários tipos de pessoas, certo? Então, eu já fiz a correção aí de uma frase que está errada. Vocês vão identificar a outra frase que está errada e vão fazer a correção dela na quarta questão, certo? Na quinta questão,
O que deu origem ao termo escolástica? E vocês vão lá no texto, certo? Na página 118, e que eu também já expliquei nessa aula, e vocês vão identificar a origem dessa palavra, certo? Na sexta questão, a página 117 afirma nós, na verdade, nos séculos 12 e 13, houve quem se engajou em movimentos de renovação da igreja e de controle do clero. Que necessidade havia de que a igreja se renovasse e o clero fosse controlado? O que era que estava acontecendo que estava deixando a população insatisfeita, gente? Nós temos aí nesse momento que cabe lembrar que nós tínhamos a expansão do Império Romano, que nós estudamos na aula passada, não é? Que existiam várias divergências de rituais e doutrinas, e nessa discussão nós tínhamos que o clero ele adorava o luxo, a venda de heresias, a riqueza da igreja em si, e uma parte da população se revoltou-se com essa posição do clero e começou a fazer essas novas ordens, essa reforma na igreja, certo? Que nós já estudamos na aula passada também. Sétima questão. As ordens mendicantes, que são aquelas que praticam os votos de pobreza, gente, podem ser consideradas como um regresso ou retorno à origem da igreja, ou seja, as primeiras comunidades cristãs. Vocês precisam explicar essa frase. Aí vamos lá, quando ele fala de retornar, certo? Ele fala para a gente retornar ao tempo de Jesus. No tempo de Jesus, ele vivia na pobreza, ele vivia praticando a bondade, ou ele vivia ali no luxo, certo? Então, diante dessa constatação, vocês vão analisar essa frase, certo? Quando ele fala que aqui a igreja ela tem que retornar à sua origem, ou seja, a origem do seu criador de religião, que foi Jesus, ele foi um dos maiores praticantes do cristianismo. Ele vivia no luxo, tinha toda essa riqueza na igreja? Não, né, gente? Na época não existia nem esses templos religiosos como passaram a existir depois de Jesus. Quem criou a igreja foi o apóstolo Paulo, certo? E ele foi reconhecido como o primeiro bispo também. Então tem essa questão aí para vocês analisarem. Se essa religião praticada pelo clero na Idade Média, onde a igreja tinha muitas terras, muita riqueza, o clero, que eram os padres, e aí toda a categoria aí da igreja viviam no luxo. Será que sempre foi assim? Será que era assim no passado? Ou será que deveria voltar a ser? Por isso que surgiram todas essas ordens religiosas? Então, ela é pessoal, essa questão aí de análise de vocês, certo? Na oitava, tente descobrir a razão ou as causas de grande debate teológico entre a razão e a fé ocorridos na Idade Média. Gente, essa questão aqui vocês precisam retornar à questão anterior, que é a sétima, para ter as conclusões de vocês sobre a resposta. Lembrando que não é a mesma resposta, tá? Mas vocês precisam voltar aos textos de consulta da sétima questão para fazer essa questão. Na nona questão, aliás, pesquise uma ordem religiosa atuante na localidade em que você mora, certo? Então vocês vão pesquisar aí se no bairro de vocês têm algumas dessas ordens religiosas, se tem os franciscanos, se tem os dominicanos, e tem, viu? Dei uma pesquisadinha que tem. E escrever na resposta de vocês, tá bom? Tem os beneditinos, esses sim existem, certo? E a nossa atividade de hoje é essa. Eu aguardo as respostas de vocês e também aguardo as dúvidas, caso hajam dúvidas, certo? É só colocar lá no fórum, tem um fórum Dúvidas de Religião dentro da turma de vocês, e vocês podem escrever as dúvidas que eu estarei lá para ajudar vocês da melhor forma possível e solucionar todas as dúvidas sobre a atividade ou sobre o conteúdo, tá bom? Então, fiquem todos bem e até a nossa próxima aula de religião. Tchau, tchau!